Deus, ele vai perguntar algo para você hoje. Para mim. Na verdade, ele tem perguntado e tem falado conosco bastante, né? A Bíblia diz que Salomão amava ao Senhor, ó. Por favor, repete comigo. Salomão amava ao Senhor. Olha como é que começa isso aí, ó. Olha o título, ó. Salomão pede sabedoria, pede a Deus sabedoria. Eu falei para o jovem ali, o pastor. Cadê ele? Falei, meu filho, eu quero que abra assim, assim, assim. E ele abriu errado. Porque tudo na vida da gente começa a partir de aí, dessa palavra. Sabia, meu filho? Você entendeu agora? Olha que coisa linda. Coisa linda. Você abriu errado, quer dizer o seguinte, você abriu num outro livro, não é verdade? Porque as pessoas querem saber o que fez Deus abrir a mão desse jeito para Salomão. Né? Mães falam testemunhando, pais falam testemunhando, que o vizinho perguntou, vem cá, o que fez o seu filho mudar tanto assim? Tudo tem um porquê, tudo tem um motivo, tudo tem uma razão. É. Tudo tem um porquê. Imagina Deus abrindo a mão para você assim, ó, tá tudo aqui, ó, tira o que você quiser. Todo mundo quer isso, não é verdade? Ainda mais nós que descobrimos que qualquer coisa que eu e você possamos necessitar só pode vir dele. Não vem da amizade com fulano, com beltrano, com cicrano, não. É. Um dia alguém falou assim, eu gostaria de ter um amigo banqueiro. Eu falei, eu tenho. E aí? Eu falei, aí nem crédito meu ele aprova. Ele fala que é meu amigo. É. Isso é besteira, rapaz. Vai, pegadinho, vai lá. Eu tenho um amigo banqueiro. Não é só um não, hein? Eu tenho um amigo que é dono de banco. Ele me empresta 1 centavo. Ele fala assim, amizade é a parte, apóstolo. Não adianta, rapaz. Então, veja bem, Deus tem tudo o que você precisa. Você acredita nisso? Você acredita? Você. Tudo o que você precisa. O que foi que eu falei, minha filha? Não, o que eu falei agora da palavra? Você não prestou atenção? Você tem certeza que não prestou atenção? Você está fazendo o que aqui na frente? E como é que você vai sair da igreja? Se você não prestar atenção, você vai sair como daqui? Se é a palavra que dá tudo que a gente quer. Se a palavra é que dá o que eu quero, eu não presto atenção, como é que eu vou sair da igreja? Aí você entende por que eu sou tão enjoado. Por quê? Você acha que eu quero que você saia da igreja, sua vida continue a mesma, ou pior e mais ainda, e alguém vem dizer, mas você não está indo naquela igreja? Porque não é só vir à igreja, você tem que comer o que está dando para você comer, que é a palavra. Começa assim, ó. É difícil começar assim um texto, ó. Salomão amava ao Senhor.
como daqui a pouco você vai ver que Deus deu tudo a ele, e mais um pouco, né? Aí você vai saber por quê. Se você amar o Senhor, você se torna muito forte, sabe, igreja? É. Tem uma palavra que diz assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, em Efésios. Esse fortalecer no Senhor significa amar ao Senhor. A pessoa que ama a Deus, porque esse negócio de oração forte, eu acho engraçado isso, porque eu já escutei pastor falando, bispo, eu mesmo já falei no passado, eu escutei, tal dia, isso é meio inconsciente, sabe? A pessoa nem se dá conta do que está falando. Hoje eu vou estar fazendo uma oração forte. Oração forte. O que é oração forte, você sabe? Eu tenho exemplo para você na Bíblia. Tinha dois homens orando. Um pecador. Meu Deus do céu, deixa eu ver como é que eu classifico o sujeito. Um tinha pecado, nem cabia mais o pecado, né? Tanto pecado o sujeito tinha. O outro, um crente, um exemplo de pessoa. Os dois foram orar. Aí o crente falou assim, o justo, né? Eu te agradeço porque eu não sou como os outros. Eu não roubo, eu não faço isso, não faço aquilo. Dou meu dízimo, não adultero, não. Dou o dízimo de tudo. Aí o outro nem podia falar nada. O outro falou assim: Senhor, eu não vou nem falar, eu não vou nem olhar para o céu, eu estou morrendo de vergonha. Perdoa os meus pecados, tem misericórdia de mim. E esse foi atendido, o primeiro não foi. Aí esse negócio de oração forte, a oração ela é forte ou fraca de acordo com o que Deus significa para você. Você quer saber o que é oração forte? Primeiro você avalia o que Deus representa para você. Se Ele representa muito para você, a sua oração é muito forte. Se Ele representa tudo para você, a sua oração consegue tudo. Esse negócio de que aquele pastor lá tem uma oração forte. Oi, por quê? Porque ele grita? Oração forte não tem nada a ver com gritar, não, igreja. Nada a ver. Não, nada a ver, não. A força não está no grito, não. Não. A oração forte depende muito do quanto Deus significa. O Pedro, o Simão, antes de ser apóstolo, Jesus perguntou: o que eu represento para vocês? Ele falou: para mim o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Falou ou não falou? Aí Jesus falou: então a partir de hoje, você vai ter uma oração poderosíssima, muito forte. O que você pedir aqui, o céu dá para você. Só que com outras palavras: o que ligares na terra terá sido. Mas foi isso que ele quis dizer. Olha só, porque o Pedro falou que Jesus para ele era tudo, ou seja, era o Cristo, era o Salvador. Ele falou: então eu te dou a chave do céu, pronto. O que você ligar aqui está ligado lá. Ou seja, qualquer coisa que você pedir eu te dou. Então, oração forte é isso. Depende muito do que Deus significa na sua vida. Esse negócio de campanha, corrente, não sei o quê, papapá, sacrifício. Se você não ama a Deus, nada disso vale nada. Se você ama a Deus, tudo que você faz para Deus, Ele aprova. Se você ama a Deus, é assim.
Olha lá, Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Ele tinha algumas coisas ainda para corrigir, ó. Tem um porém ali, você viu? Ele tem um porém, ele tinha algumas coisas para corrigir na vida dele ainda. Mas porque ele amava, a Bíblia diz que o amor encobre o quê? Multidões de pecados. Continuando, diz assim, foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o monte maior, ou alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos, ou seja, 1000 bois. As ofertas eram dadas assim. Salomão deu quantos bois? 1000. 1000 bois é muito boi, sabia? Não é verdade? Você acha que tem algum criador de boi hoje em dia que tem coragem de dar 1000 boi? Eu não posso responder, não. Mas é possível. Eu não posso responder, mas é possível, mas é muito difícil. Salomão deu 1000 bois. Só que não foi só isso, não. Depois ele fez outros. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar, em Gibeão. Apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Você acha que Deus precisa de boi? Claro que não. Quem é que inventou o boi, você sabe? Hein? Foi Deus. Deus não precisa de boi, de cabrito, de boi, de bode, de ovelha, nada. De dinheiro, não. Tudo é dele. Mas Deus avalia. Deus, ele tem, eu não sei qual é o nome que eu poderia dar. Para a fé eu já consegui, porque um policial federal uma vez estava brabo demais. E ele falou comigo com a bispa, assim, estava eu, a bispa, a Juliana, um sobrinho, acho que é o Tiago. Um policial federal falou assim, eu fui numa igreja e o pastor falou, sacrifica, aí eu sacrifiquei. Aí eu não recebi nada, fui falar com o pastor. Aí o pastor falou, dizer que o pastor falou para ele, é porque o senhor sacrificou sem fé. Aí ele falou, pastor, o senhor tem um femômetro? Não tem negócio de medir febre? Como é que chama? Hein? Vem de termo, vem de temperatura, né? Termômetro. Então ele falou, o senhor tem um femômetro? Femômetro. O pastor, por quê? Não, o senhor botar aqui no meu coração, debaixo do meu braço. Como é que o senhor sabe que eu não tenho fé, se eu fiz o que o senhor mandou? O policial, rapaz, estava brabo o homem. E ele falou assim, nós acho que almoçamos e jantamos na casa dele, não foi uma vez, lá no Mato Grosso? Ele falou assim, eu gosto muito do senhor, da bispa, dessa obra, porque essa obra é diferente de tudo que eu já vi, ele falou. E ele foi curado, né? A mulher dele. Então, fé, ele definiu, femômetro, que é o aparelhinho que mede. Deus, ele tem um aparelho que mede o amor. Qual é o nome que eu poderia dar, igreja? Amômetro. Acho que o melhorzinho é esse aí, né? Você não tem outro melhor, não? Então deixei esse mesmo. Amômetro. Eu estou achando meio estranho esse negócio de amômetro. Aí tem que ser amomômetro. Eu acho que esse aí tem um pouquinho melhor. Mas não dá muito. Mas dá para medir. Amormômetro. Isso aí, né? Então Deus, Ele conhece você, Ele me conhece. Você não vai enganar Deus, não adianta. E quando Deus falou para Salomão, pede o que você quiser,
qualquer coisa que eu vou te dar, o que queres que eu te dê? É porque Deus viu que realmente Salomão o amava. Amém, igreja? Isso é princípio básico. Se você aprende a amar a Deus, e demonstra isso, e pratica isso, exercita isso, e isso traduzindo significa respeitar as pessoas, amar as pessoas, fazer o bem, sabia, né? Não é só falar. É o que eu comentei sobre o que está acontecendo lá, né? No Espírito Santo. As pessoas estavam andando corretamente quando tinha repressão, polícia, e depois mostraram a vida totalmente desregrada, mexendo no que não é. Então, está errado isso. Está errado. Se eu tenho que, se para eu andar dentro do trilho, eu tenho que botar freio, então está errado. Eu não sou animal, eu não sou jumento. Jumento tem que botar freio, cavalo. Homem raciocina. Então mostra para o homem o que é correto. E ele tem que fazer aquilo que foi mostrado, o que é correto. Amém? Está na Bíblia. Aí, Deus falou, pede o que você quiser. Imagina Deus falando isso para você. Salomão, ele estava arando terra, tirando leite, rebocando a parede. Estava fazendo o que quando Deus falou isso para ele? Hein? Ah, ele estava dormindo? Ah, que pena. Achei que ele estava trabalhando, ou estudando, alguma coisa. Ele estava dormindo? Ah, foi só um sonho então, hein? Hã? Pois é, mas em sonho, eu também já sonhei com vocês, quando eu acordei, você não estava lá. Eu sonhei com você gritando, apóstolo, eu fico quieto. Eu acordei gritando, fica quieto. Falei, o que eu... Brincadeira. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que quando o sujeito ama a Deus e vive na fé, o sonho dele acontece. Salomão não estava trabalhando, não estava praticando esporte, ou fazendo uma caminhada, não. Ele estava dormindo. Você já deve ter lamentado, você sonhou um sonho maravilhoso, quando acordou, falou, meu pai, é um sonho. Foi ou não foi? Mas tem coisa que a gente deu graças a Deus de ser sonho. Eu já sonhei que estava caindo num barranco muito alto, só que eu nunca chegava embaixo, eu comecei a desconfiar em sonho, entendeu? Já deve ter sonhado esse negócio assim. Aí daqui a pouco eu acordo e falei, graças a Deus que era um sonho. Mas tem coisa que a gente lamenta, o fato de ser só um sonho. Mas o que Deus fala conosco é que quando Ele está no sonho de alguém, não é sonho, aquilo acontece. Quando Deus está no sonho da gente, acontece. Ah, igreja, eu posso provar isso, se você quiser. Eu posso provar. Eu já tive sonhos que eu tinha até vergonha de contar para os outros. De tão impossíveis que eram. E que viraram realidade. Então, em sonho, Deus apareceu para alguém que o amava. Primeiro ponto, se você ama Deus, mais cedo ou mais tarde Ele vai aparecer para você. Fatalmente Ele vai aparecer. Você entende a minha linguagem? Quem entende?
Você não interessa que Deus apareça em imagem para você, assim, fisicamente, não. O que você quer é que Deus apareça na sua vida de maneira que as pessoas percebam que aquilo ali não é normal, aquilo ali, alguém sobrenatural, poderoso está participando da sua vida. Não é isso que interessa? É. Você não quer ver Deus na sua janela lá, quer de branco? Não. Você quer ver Deus na sua saúde, na sua vida financeira, na sua família, na sua vida espiritual. Você quer ver Deus nas respostas para as suas orações. É isso. Amém? É isso. Deus apareceu para o sujeito dormindo, ó. Quem nunca sonhou? Todo mundo já sonhou. Só não sonha quem não dorme, não é verdade? E se eu falar para você que eu sonho acordado? Aí eu estou falando assim de desejos, de projetos, hein? De alvos que eu crio assim. Não, eu vou atingir aquele alvo ali, ó. Ah, está muito longe. Alguém me diz, seu braço não dá, mas uma vez eu li, quer dizer, uma vez, já vi tantas vezes, eu li para vocês aqui. Deus falou assim para Moisés, Moisés, esse povo está reclamando aí, fala para eles para santificar que amanhã todo mundo vai comer carne. Aí Moisés falou, você vai tirar de onde carne para todo mundo? Ele falou, peraí Moisés, meu braço está curto agora, é? Não falou? Se o seu braço não alcança, a melhor coisa é você pedir uma mãozinha para ele. Ou você nunca pediu para ninguém, fulano, eu sou meio baixinho, ou eu estou meio longe, dá para você esticar a mão, pegar aquilo para mim? Quem já pediu? Quem é que estava tentando pegar alguma coisa e a sua estatura não dava, pediu alguém mais alto para pegar? Então, é assim que eu vivo. A minha estatura não dá, o meu braço não alcança, então eu peço sempre alguém que está comigo, cujo braço não tem fim, não tem limite. Quando eu alcanço, eu ponho a mão e pego. Quando eu não alcanço, eu peço o braço de Deus emprestado. Você entendeu? Então, Deus falou assim, pede o que você quiser. Em sonho. Aí Salomão falou assim, olha lá, de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face, mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê, falando dele. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma... Ele era criança? Então, o que ele quis dizer com isso? Quantos anos tem sua criança? 5? Ela sabe cozinhar? Não? Ela arruma a casa? Não? Ela faz compra no mercado? Paga as contas no banco? Não, porque uma criança não sabe nada. Quando Salomão disse num passo de uma criança, mesmo sendo o rei, ele quis dizer, eu sou indefeso. Eu não sou autossuficiente, uma criança não é autossuficiente. Uma criança depende dos pais, uma criança não sabe o que é bom.
Os pais é que têm que dizer, isso é bom, isto é mal, isto é mal, isto é bom, não é isso? Salomão, ele só nesta palavra aí, ele já demonstrou o quanto ele era humilde e dependia de Deus. Ele falou, não passe uma criança. E olha aqui que ele falou do povo, ó. Uma criança é grande ou pequena? Hein? É. Não sei como conduzir-me. Imagina isso aí na imprensa. Imagina se o presidente dos Estados Unidos declarasse, eu não sei como conduzir a nação. Já estão doidos para derrubar ele, entendeu? Imagina se o nosso presidente aqui amanhã, você vê nos jornais aí estampados, ó, presidente falou no telefone e vazou a conversa dizendo, eu não sei como governar. Meu Deus do céu. O Salomão humildemente falou, eu não tenho condições de dirigir esse povo. Eu não sei como conduzir-me. Ele foi sincero com Deus, ó. Teu servo, aí ele diz assim, ó, teu servo está no meio do teu povo que elegeste. Povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Salomão era um rei, ele era um homem de Deus, um ungido de Deus. Ele era um pregador. Quem sabia que Salomão era pregador? Ué, você não sabia, não? Quem é que achava que Salomão era só rei? Ah, então eu vou mostrar, você consegue mostrar lá, filho? Ele fala assim, em vez de se apresentar assim, porque uma vez um bispo, um colega meu, foi eleito deputado federal. E um parente meu trabalhava lá, e ele chegou e falou, bispo, na frente de todos os deputados. Ele falou, a partir de hoje não me chama mais de bispo, não, me chama de deputado federal. O senhor falou. Não é verdade? Você conhece essa história? É. Eu conheço isso aí. Que coisa feia, hein? Eu vejo deputados todo dia sentando, inclinando para ouvir o bispo, mas é difícil ver bispo sentado ouvindo o deputado. Porque reis consultam profetas, profetas não consultam reis. Vê na Bíblia, você vê. É, leia lá. Leia lá. E o sujeito vai jogar fora. Você sabe disso aí, você sabe muito bem disso. Ah, você sabe. O bispo Jorge sabe disso. Um parente nosso falou isso, você lembra? Ele voltou decepcionado, ele falou, tá certo, rapaz. Eu falei, não, meu filho, larga para lá. Deixa quieto, chama ele de Vossa Excelência. É. Eu vejo isso, eu gosto de assistir os debates lá, eu vejo os deputados falando, Vossa Excelência está faltando com a verdade, eu acho bonito. Porque se fosse eu falar, você é um mentiroso, rapaz. Eu sou da roça, né? Mas é um jeito educado de chamar o sujeito mentiroso, a Vossa Excelência está voltando com a verdade. Então, você encontrou, filho? Ele fala assim, eu, pregador, eita, isso é demais, ó. Olha o que Salomão fala, eu, o pregador, venho sendo o quê? Rei em Israel, em Jerusalém. O Salomão. Ele falou que eu, o rei, prego a palavra de vez em quando. Foi isso que ele falou? Não. Eu, o que, igreja? Ele era o quê? Pregador. E ele falou assim, venho sendo rei em Israel. Ele quis dizer o seguinte, na verdade, eu sou mesmo pregador, rei é só nas horas vagas, entendeu? Que coisa, hein? Ele falou, Salomão, ó, amava ou não amava o Senhor? Hoje é raro você ouvir um chefe de Estado falar, eu sou o presidente, de vez em quando eu vou na igreja, entendeu?
Mas o Salomão disse, eu pregador, eu sou mesmo pregador, ele falou. Falou ou não falou? Onde é que está isso aí, filho? Eclesiastes 1. Ele falou, Salomão. Aí você vê que há um conjunto de fatores, né? De virtudes, de qualidades no homem, que tocam o coração de Deus. Uma delas, ele era humilde e ele amava o Senhor. Ele falou, eu não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. E o povo é muito grande, ele falou, muito grande, ó. Olha lá. Povo grande, ó, tão numeroso que não se pode contar. Voltando um pouquinho, Salomão, ele ficava no meio de quem mesmo? Do povo. Esses dias eu ouvi tanto conselho, apóstolo, o senhor deu susto na gente, cuidado, não fica perto das pessoas, não. Eu falei, ué, eu vou ficar perto de quem? Eu não sou criador de gado, eu não sou criador de cabrito, nem de gato, eu não sou criador de nada, eu sou pastor de ovelha, mas ovelha é gente. Eu ia falar uma coisa que me deixa para lá. Não vou falar nada, é um bispo, um líder de uma igreja, falou de mim um dia desses no ar. Por acaso, eu botei assim, eu falei, eu vou ouvir esse homem de Deus aí. Foi batata, não demorou 5 minutos, o homem estava falando de mim. Eu falei, não vou ouvir esse cabra mais não. Isso é porque ele era um bispo. Aí eu mudei, vai escutando. Aí eu mudei e botei num canal secular. E o apresentador estava falando de mim, falando bem. E o sujeito nem é crente. Eu falei, como é que tem esse mundo? Esse negócio, não, porque o outro lá é do diabo, que não sei o que é do capeta, e o bispo é de quem, então, se ele fala mal da vida dos outros? É complicado, eu botei no bispo e estava falando, é apóstolo, né? É apóstolo. Ele estava falando mal de mim. Aí eu botei no apresentador que faz um programa policial e estava falando bem de mim. Eu falei, rapaz, não vou ouvir mais o bispo não, só vou ouvir esse repórter então. Ué, peraí, não está de cabeça para baixo o mundo? Não deveria ser o contrário? O homem de Deus, porque ele é homem de Deus, o homem de Deus está falando mal de mim, é o outro lá que faz um programa policial, estava falando bem, eu fiquei meio cabreiro, eu falei, quem que eu vou escutar então? Que coisa feia, apóstolo. Coisa feia, é o que dá da sua vida, rapaz. Então, Salomão, ele diz para Deus, eu não sou absolutamente nada, eu não sei nada, eu não sou autossuficiente. Eu quero coração compreensivo para julgar o teu povo. Os nossos líderes, as nossas autoridades deveriam pedir tudo isso, todo dia isso, ó. Senhor, me dê um coração compreensivo para julgar o teu povo, para não cometer injustiça, né? Olha lá. Para que prudentemente discerna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Salomão falou. Salomão falou, quero sabedoria para eu julgar com justiça. E ele foi botado à prova, hein? Você conhece o caso das duas mães lá, não conhece? Quem conhece? O filho de uma morreu. Isso, imagina se fosse hoje em dia, se não tivesse o que tem hoje, a tecnologia, o programa do Ratinho.
Que ela faz um tal no DNA, não faz? Então, Salomão não tinha como, naquela época tinha como saber se era filho dessa ou daquela? Não. O filho de uma morreu, ela estava meio louca, acho que ela teve uma depressão pós-parto. Você conhece isso, não conhece? Hein? E ela queria porque queria o filho da outra, ela sabia que não era dela. Mas ela falou, é meu, a outra disse, não, é meu. Uma dizia, esse menino é meu, a outra dizia, esse é meu. Salomão falou, agora ficou difícil, porque não tem como fazer exame, não tinha DNA. Exame de DNA. Ele então falou, eu vou dar metade para cada um. Eu sou o rei, eu tenho autoridade para isso. Me dá um facão bem amolado, não como aquele meu, que aquele lá estava cego, que o senhor bateu aqui, uma pancada, estava enferrujado, aquele miserável. Me dá um facão bem amolado, falou, eu vou dividir no meio. A criança, aí acaba a discussão. E uma mãe verdadeira, ela prefere não ter a companhia do filho do que ver o filho morto, partido ao meio, concorda? Que coisa, hein? Hoje é fácil a gente fazer isso, mas na época, você está doido. O dia que eu via Salomão, vou dar um papelzinho e falar, assina aqui para mim, por favor. Eu vou fazer que nem a rainha de Sabá. O dia que eu encontrar o Salomão, eu vou falar, o senhor me dá um autógrafo nesse livro, por favor? Porque eu vou te falar uma coisa, é muita sabedoria. Ele falou, vou dividir, vou dar metade para cada um. Aí a mãe verdadeira falou, não, rei, o filho é dela, deixa com ela. Ele falou, então pode levar, porque só a mãe faria isso. Que coisa, hein? Que coisa. Se eu fosse ele, eu ainda dava pelo menos 2 anos de cadeia para aquela outra. Porque é bandido que faz isso, tá vendo? Querendo tomar os que dos outros, até filho. E ela sabia que não era dela. Só as mães sabiam, mas o rei conseguiu botar tudo a limpo. Então veja que ele teve na frente dele a maior oportunidade que alguém pode ter. Deus falou, pede o que você quiser. E se eu disser a você que hoje a humanidade está tendo uma grande oportunidade? Eu e você estamos tendo. Então Deus, ele falou, pede o que você quiser. E Salomão falou, eu quero sabedoria para julgar o seu povo. Olha a resposta de Deus. Deus não se surpreende com nada, não. Deus sabe todas as coisas. Mas as palavras dele agradaram a Deus. Olha lá. Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus, já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, ou seja, ele não pediu para viver muito. Ele poderia pedir assim, Senhor, eu quero viver, como Deus deu a ele a liberdade, a abertura para pedir o que quisesse. Se ele pedisse assim, Senhor, eu quero viver igual Noé, Deus daria para ele? Claro. Olha lá, não pediste longevidade, põe lá, por favor. E nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo. Eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, e depois de ti não haverá. Também até o que não pediste eu te dou, tanto riquezas como glória.
Não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Que coisa. Quando você pede algo material, pede com fé, Deus dá. Mas quando você prioriza a comunhão, a dependência a Deus, quando você ama a Deus sobre todas as coisas e se molda nos moldes dele, até o que você não pede, ele dá. Salomão ouviu de Deus: vou dar o que você pediu, mas também vou dar o que você não pediu. Eu ouvi dizer, na verdade ele chegou até mim, né? Um bispo falou: puxa vida, eu estou aqui numa cidade tão difícil. Tão difícil. E meu carro quebra toda hora. Veja se o apóstolo não pode me ajudar. Eu falei: é justo. Aí na época eu mandei comprar um carrinho melhor para ele do que aquele que ele tinha. Mas um outro que estava na mesma situação, um pouco pior, eu falei: vem cá, e você? Aí ele falou: apóstolo, eu e minha mulher, a gente chegou nessa igreja, a gente não tinha onde cair morto. Tudo que vem para a minha vida é lucro, eu estou bem demais, graças a Deus. Aí eu dei as costas, alguma coisa ficou falando comigo. Um dia eu falei assim: eu vou comprar um carro para esse moço, para ele trabalhar melhor. E quando mandei compraram uma caminhonete. Aí um dia eu vi os dois carros, o do bispo que reclamou e o do que disse que tudo estava bom. E eu aprendi com aquilo, eu falei: não foi nada planejado não, mas o que disse que viesse era lucro, porque Deus fez tudo na vida dele que ele não merecia. O dele vale 10 vezes mais que o outro. E eu só vou aprendendo com isso, eu falo: meu Deus, quando as minhas palavras agradam a Deus, a minha conduta, quando Deus percebe que eu amo mesmo em qualquer circunstância, Ele dá o que eu peço e o que eu não peço. É esse o segredo para se ter qualidade de vida, ter uma vida plena, uma vida abençoada. Então, eu fiquei analisando, falei: agora só falta aquele outro reclamar. Por que deu o melhor para ele? Eu já estava... Ele não reclamou ainda não, graças a Deus. Eu ia falar assim, porque ele fez mais ou menos como o Salomão. Salomão, ele falou: Senhor, eu quero um coração sábio para não pecar, para não deixar o meu povo em falta, para cuidar do meu povo, para julgar bem, para não cometer injustiça. Deus falou: então tá bom, eu vou dar o que você pediu, tá? Mas eu vou dar também o que você não pediu. Porque Deus já espera de nós esse tipo de pedido: riqueza, a cura, recursos. Não é errado, não. Você pensa que Deus censura e condena alguém que pede: Senhor, eu quero prosperar? É claro que Ele não censura. Pelo contrário, Jesus fala: qual é o filho que, se porventura pedir ao pai um pão, ele vai dar uma pedra? Jesus manda pedir. Só que o que Ele quer saber e sabe é o quanto Ele representa para você.
Se você seria capaz de segui-lo, de continuar adorando, buscando, vindo às vigílias, jejuando e dizendo que Deus é bom, se não tivesse nada, se faltasse tudo, você está entendendo? Porque a relação de pai e filho, ela é uma relação sem interesses. É. Porque, você quer ver uma coisa? O pai rico tem tudo para dar para o filho. E dá, às vezes dá até a estragar a vida do filho. Você quer estragar a vida do seu filho, dá tudo que ele quer. Ponto. Tudo que ele quer você dá, ponto, estragou a vida dele. É. Então, o pobre não tem nada para dar. Aí pergunta para o filho do pobre: você ama o seu pai? Sim. E se eu disser a você que os filhos dos pobres obedecem muito mais do que os filhos do rico? Quem já percebeu isso? É isso. Porque não pode associar uma coisa a outra. Eu não posso obedecer ou amar a Deus por aquilo que Ele tem ou que Ele me dá. Não. Ele tem que ser meu pai. É isso. Ponto. Então, se você tem uma relação de interesse, como se Deus me der, e você nem tem culpa, porque as igrejas ensinam isso. Cobra de Deus, ele tem que fazer. Tem que fazer o quê? Tem que fazer o quê? Imagina se Salomão orasse: Senhor, o Senhor me botou de rei, agora o Senhor tem que me dar isso, me dar aquilo, não sei o quê. Ele falou: não. O Senhor já foi bom demais com meu pai. Não foi isso que ele falou? Foi ou não foi? Ele quis dizer, deixa eu traduzir para você: Senhor, eu não tenho direito de pedir nada, o Senhor já deu demais para meu pai. Mas o que eu quero mesmo é ter sabedoria para cuidar do seu povo. Que coisa, hein? Deus falou: então você vai ter o que você pediu, e o que não pediu também eu vou te dar. Se eu falar, se uma coisa, gente, eu já pedi muita coisa boa para Deus e no tempo dele Ele me deu, mas as coisas que eu já recebi de Deus, as maiores são aquelas que eu não pedi. É? As coisas, você vê uma coisa, a bispa é testemunha, eu pedi uma igreja de 5.000 lugares, e eu sonhava, eu falei: meu Deus, Deus vai me dar uma igreja para 5.000 lugares, lembra? Alguém um dia falou assim: apóstolo, Deus dá tudo que o senhor pede. Eu falei: rapaz, e se eu disser a você que Ele geralmente dá o que eu não peço? Porque eu não sei pedir, eu só peço pequeno. Eu às vezes penso que estou pedindo bem. Rapaz, agora eu pedi algo bom. Aí quando Ele dá, eu falo: meu Deus, como eu sou burro. Se eu soubesse que o senhor ia dar tão grande assim. Olha só. Eu e a bispa, a gente ia por monte, né? Aí eu falava: Senhor, eu quero aquela igreja de 1.000 pessoas, aquela primeira lá, comprida, cheia de coluna no meio. De 1.000 pessoas lotada. Aí eu chegava no domingo, tinha meia igreja. Aí eu falava: peraí, Senhor, mas eu, particular depois, puxa vida, mas tá bom, eu vou cuidar desse aqui, mas eu pedi lotado, eu pedi. Aí depois que Deus me deu essas coisas assim, eu falei: agora eu estou entendendo, rapaz. Imagina ele olhando para mim: mas esse sujeito é muito orelhudo. Imagina se eu vou dar
um rebanho de 1000 pessoas. Aí. Então, já que a gente não sabe pedir, a melhor coisa é agradecer. Agradecer pelo que você tem e pelo que você não tem. Já que não sabemos pedir, vamos agradecer. Aliás, eu tive uma lição disso aí, assim, um ensinamento. Você também. Você acha que alguém conhece mais o Pai do que Jesus? Não. Lembra que Jesus sempre falou, eu conheço o Pai, Ele está em mim e eu nele. Falou ou não falou? Um dia Jesus, ele foi solicitado, o seu amigo lá está doente. Ele falou, não, deixa, que lá não é para, aquilo é para a glória de Deus. Aí o sujeito morreu, o Lázaro. Aí quando Jesus chegou, ele já estava apodrecendo a carne. E estava lá no cemitério, uma choradeira. E o judeu, quando ele tá chorando a morte de um parente, ele bate até a cabeça. Então, imagina como é que estava aquilo lá. Aí Jesus chegou lá, e o zum, ó, está cheirando, o vento passou, está cheirando mal. Aí Jesus falou para uma das irmãs, tira a pedra. Ah, não, Senhor, já cheira mal, já são 4 dias. Aí Jesus falou, tira a pedra. Aí tiraram a pedra. É claro que uma mulher, fisicamente falando, se tem uma mulher, ou se tem mulheres e vários homens, ninguém vai recomendar uma mulher que remova uma pedra se tem vários homens. Quem concorda comigo? Porque fisicamente falando, o homem tem mais força. Não necessariamente, porque tem mulher que tem mais força do que o homem. Mas quase sempre o homem tem mais força física do que a mulher. Então eu fiquei pensando, por que no meio de tanto homem, Jesus fala para uma mulher para tirar a pedra? Porque a pedra que estava na boca do túmulo não era empecilho. Mesmo o Lázaro vivo, de pé, poderia empurrá-la, arredá-la. Essa pedra, ele quer dizer o seguinte, se o seu coração não estiver propício, se o seu coração não estiver totalmente aberto para ele trabalhar, ele fica impossibilitado de agir. Então, a pedra estava no coração da Marta. Você entende o que eu estou falando? Não. Era dúvida. E aí, tiraram a pedra. E olha a oração que Jesus fez. Pai, graças te dou por mim, porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Se sou eu ali, meu irmão, no meio daquela multidão, você pode ver que eu já me deparei, eu e a Bispo nos deparamos já com gente morta, no altar, chegaram e botaram assim no altar, de repente eu olhei a multidão, falei, agora eu estou frito. E eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. E Deus levantou. Mas, se sou eu ali, eu ia ajoelhar na boca do túmulo e ia clamar, e dar soco no chão, você está entendendo, não? Na verdade, não é bem eu, né? Mas tem gente que faz assim. Jesus, ele faz, numa situação impossível, um quadro irreversível, ele fala, Pai, graças te dou porque me ouviste. Jesus cobrou, pediu, agradeceu. E o sujeito lá podre. Deve ter, Pai, graças te dou porque me ouviste. Estava podre. E depois olhou lá e falou, Lázaro, vem. Mas estava todo... Ó.
E todo mundo viu aquilo. Aí eu aprendi que a oração forte não é necessariamente ousada ou gritada, não. A oração forte depende muito do seu estado de espírito, da sua comunhão com Deus e da maneira como você olha para Deus. Aquele era momento de agradecer, parecia que não, parecia que era momento de todo mundo dar as mãos e gritar, e clamar, e cobrar. Mas o que toca mesmo o coração de Deus é você não se colocar como conselheiro, dirigente, professor dele, porque você não sabe de nada. Salomão tocou o coração de Deus. As palavras agradaram, porque Salomão demonstrou o seguinte: eu sou rei, mas quem sabe tudo é o Senhor, quem conhece é o Senhor. Eu sou uma criança, ele falou. E Jesus agradeceu e o Lázaro ressuscitou, vê lá. Então, se você não sabe pedir, a melhor coisa é agradecer. E você tem muito que agradecer. Tem muito. Por exemplo, eu já vi gente xingando aqui em São Paulo, reclamando da falta de chuva. Aí você quer agradecer? Vai lá no sertão, no Nordeste, aí você vai voltar agradecendo. Aliás, porque meu celular não está aqui, só vai mostrar você o que aconteceu lá no Nordeste esses dias. Nós oramos no monte para orar, para chover no Nordeste. Chovendo? Aí mandam para mim umas fotos, ônibus sendo carregado, carro. Quem viu isso aí? É porque não mostra. Aliás, eu achei estranha a televisão não mostrar isso aí aqui. Não mostrou, sabe por quê? Está aí? Está aí no seu? Lá no Ceará. Mandaram para mim a foto. Eu achei estranho. Como a pessoa... ainda mais esses dias eu estou sendo monitorado pela imprensa. Aí, olha lá, olha o ônibus, olha que maravilha. É um ônibus ou é um barco isso aí? Isso é no Ceará. Agora tem um carro que só está 9 horas. Olha lá o carro. 9 horas de chuva torrencial, mas só tromba d'água. A televisão não mostrou, não enfatizou, por quê? Porque eles ouviram quando a gente orou. E se mostrasse, o povo ia associar. Você viu como é que é a coisa? O povo ia falar, é mesmo, estava tanto tempo sem chover, mas eu vi uns crentes orando. Você viu o ônibus lá? É um ônibus ou é um catamarã? Então, olha lá. E aqui em São Paulo falaram, eu me lembro direitinho. Aliás, eu tenho isso, né? Falaram assim, eu vi um pessoal especialista, né? E meteorologista, e não sei o quê. No começo do ano passado, falaram assim, do ano passado, mesmo que comece a chover, eu comecei a falar na televisão, vai chover até cachorro beber água em pé. Quem lembra disso aí? Aí falaram assim, mesmo que chova, vai demorar 5 anos para normalizar. Quem lembra disso? 5 anos? Aliás, vou mandar soltar aqui nas ruas, aqui embaixo, umas tilápias, uns tucunarés, uns pintados, para quando eu quiser pescar, entendeu? Aí eu vou aqui, eu vou aqui perto. Não, eu falei para o governador isso aí, falei, governador, não se preocupa não, porque falaram que vai demorar 5 anos, o senhor não termina o mandato sem cachorro beber água em pé. E aí começaram a reclamar, agora todo... Tadinho do cachorro! Rapaz, que covardia!
Eu não gostei dessa imagem, não, porque esse cachorrinho aí, tadinho, está tentando sair e não consegue, sabia? É. Eu tenho um monte de cachorrinho, mas o meu fica no alto. Igreja, quem não sabe pedir deve agradecer. E ninguém sabe mesmo. Só que eu vou dar para você aqui, eu já vou servir a Santa Ceia. Deixa eu dar um modelo de oração que é infalível. Infalível. Eu vou dar para você. Quem quiser gravar o que eu estou falando, pode gravar, porque eu sei que dentro lá fora vai gravar mesmo, vai falar besteira. Ó, isso que eu vou dar para você agora, que eu vou te ensinar, essa oração. Essa oração que eu vou te ensinar. Você vai prosperar muito com ela. Você vai conseguir milagres extraordinários para a sua família, para a sua vida. Você quer ouvir, quer aprender? Eu lembro quando eu era pequena, minha mãe falava, meu filho, se você perder alguma coisa, você ora, você reza assim para São Longuinho. Quem já ouviu falar de São Longuinho? Ah, já? Ah, quem é da roça? Esse santo trabalha mais lá na roça, né? Engraçado que na cidade eu nunca vi isso daí, não. Você é da roça, esse santo aí? São Longuinho? Acho que é lá de Cineira, esse danado aí, é. Você já ouviu falar na Lucélia? Lá no interior, aí, quando perdeu, aí falava assim, se você quer que pare de chover, você reza para Santa Clara. Não é isso? Se você quer arrumar uma namorada, põe o Santo Antônio de cabeça para baixo. Falei, aí não, fiquei preocupado, né? Eu falei, não, mãe, aí não. Não, meu filho, você está ficando rapazinho. Pega o Santo Antônio, põe de cabeça para baixo que aparece uma moça. Falei, mas ele não vai ficar brabo? Já ouviu falar isso aí? Aí, vai escutando. E para cada coisa tinha uma oração, uma reza. A que eu vou ensinar para você é batata. Essa aí é para tudo que você precisa. Que eu não vou dar muitos modelos, né? Você vai se perder. Quando você acordar e abrir a geladeira e não tiver nada para o café da manhã, você tem que fazer essa oração. For ligar o carro, faltar combustível, tiver quebrado, ou perder o carro, confiscarem o seu carro porque não pagou as multas, não pagou as prestações, apreenderam, né? Ou a empresa, o patrão, fala, assina isso aqui que você está sendo mandado embora. É para tudo isso. Você olha para o céu e fala, Pai, bendito é o nome do Senhor para todo sempre. Igreja, você sabe que a gente perdeu isso, perdeu lá, perdeu tudo, né? A Igreja Mundial. Teve gente que perguntava assim, tem um líder, um homem de Deus, um grande homem de Deus, foi num programa secular, eu vi a entrevista dele. Aí o apresentador falou, vem cá, fecharam a sua igreja? Falou, minha não, fecharam a do Valdemiro. Você deve ter visto isso. E igreja, eu escutava tanta piadinha, igreja. Eu ia para o monte e falava, Senhor, tem misericórdia, pá. De vez em quando alguém chegava, e aí? Fecharam a sua igreja? Aí Deus falou no meu coração, Deus falou, filho, fica quieto, né? Fica quieto. E veja o que eu vou fazer. Está escrito isso. Se aquiete. E toda vez que alguém soltava uma piadinha, que o meu coraçãozinho doía, eu falava, Senhor,
eu te amo com todas as minhas forças. Bendito é o nome do Senhor. Igreja. Olha lá. Aí está escrito o quê, meu filho? Não tem nada de quieto aí, não tem? Ficar parados. Não, tem quieto mesmo. Aquietai-vos. Com Josué, não foi? Então, acho que é Deuteronômio. Eu digo a você o seguinte: se você não sabe pedir, agradeça. E se prepara, porque aí vem de montão. Quando você pede, você está dizendo para eu não pedir? Não, claro que não. Ah, você achou, né? Aquietai-vos e vede o quê? O livramento do Senhor que hoje vos fará. É Deus poderoso, olha lá. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Aí, eu aprendi isso aí. Em qualquer circunstância, não abra mão do seu grande amor que é Deus. Não briga com Ele, não. Não briga. Não briga com Ele. Não reclame dEle. Não culpe a Ele. Ame intensamente a Deus, porque Salomão amava o Senhor, e o Senhor falou: peça o que você quiser, pede o que você quiser. E ele sabiamente pediu sabedoria. O que Deus fez? Deus deu tudo. Meu filho, mostra lá como é que era o almoço de Salomão. Aliás, era diário. Era, pois, o provimento diário de Salomão: 30 coros de flor de farinha. Lembra da flor da farinha que nós falamos um dia desse? Na vigília, foi? Aquela farinha fina, né? Refinada, ó. 60 coros de farinha normal. 10 bois cevados. 20 bois de pasto. Quem sabe o que é boi cevado? É de coxa, confinada, aquele que não anda. É o boi que não anda, ele não anda exatamente para a carne ficar macia. Porque se ele anda, ele fica igual esses cabra que faz academia, né? Você faz? Ué, mas você está forte, hein? Mostra lá. Mostra esses dois aí, vocês são irmãos, né? Vocês são de onde? Itapira? Itapira é o quê? É São Paulo? Mostra o mocotó aí. Assim, ó. Faz assim. O outro lá, está mostrando que são os dois, sabe? Os dois irmãos. Vai. Olha lá, depois eu vou desafiar vocês para uma queda de braço. Mas não é comigo, não é com o bispo Jorge. Eu só vou arbitrar para ninguém enganar, entendeu? Veja bem, o provimento diário: 10 bois cevados. Boi cevado é que não anda, para não ficar duro, com a carne dura. Criar músculo. E é bem tratado, não falta comida nem água. 20 bois de pasto, esse aí já andam. Esse aí já, da minha idade, assim, para dos dentes, entendeu? Aí tem que mastigar mais, cozinhar mais, né? Então, 100 carneiros. Na sua casa não mata 10 carneiros por dia, mata? Não, nem uma galinha também, você está exagerando aí, não. Espera aí, ó. Não, uma galinha, você está doido, é?
A mulher falou, não, galinha. Então você devia agradecer. Ó, 30 bois por dia matava. Para o almoço ou para o jantar. Ou para os dois. 100 carneiros. Afora os veados e as gazelas, os corços e as aves cevadas. Porque ele tinha uma equipe só para caçar as gazelas, os veados. O povo para gostar de proteína, aquele povo, hein? Mas é porque é muita fartura. E ele pediu o quê? Eu fico pensando, o almoço, o provimento diário dele era 30 bois, 10 cevados e 20 pastos, 100 carneiro, mais o quê? Mas tinha muita coisa. E quando ele fez a oração, pedindo sabedoria, ele não passava de quê? De uma criança. Traduzindo, ou resumindo, você não depende de mim, você não precisa de mim. Tem gente que ficou desesperado quando o sujeito enterrou o facão no meu pescoço. E agora, sem o apóstolo, sem mim, você vai muito bem, obrigado. É só você não perder o amor por Deus e a fé em Deus. Porque quem te sustenta é Deus. Quem te escuta é Deus. Quem faz milagre é Deus. É isso. Agora, você aprendeu a oração? Agradeça todo dia. Não reclame, não. Lembra do náufrago? Eu falei um dia desses, não falei? O náufrago. Um sujeito que sempre ouvia dizer assim, ó. Se você orar, Deus te ouve. Se você pedir, Deus te dá. Mas do jeito dele. Ele não ligava muito, não. Mas ele ficou meio balançado com as palavras. Aí um dia o barco que ele estava, um barco grande, quase um navio, teve problemas. Bateu contra uma onda gigante, despedaçou tudo. Uma tempestade. Todos morreram. Ele se agarrou a alguns destroços e foi parar numa ilha. Uma ilha num lugar remoto. Ninguém nem conhecia aquela ilha. Aí ele pegou aqueles destroços, aquilo lá, e construiu uma cabaninha para ele, com algumas folhas de coco, algumas coisas. Começou a se adaptar àquela vidinha ali. E ele concluiu o seguinte, ele fez uma oração, falou, Senhor, eu já ouvi falar muito do Senhor, eu vou confessar uma coisa, eu tenho certeza que eu vou morrer aqui. Que ninguém vai me achar aqui. E aí ele começou a fazer a oração todo dia ali. Aí ele pescava ali, pegava ali na beirada um polvo, um peixinho, tal, um cangolozinho, ia comendo e caçava lá no meio da mata da ilha. Aí ele fez lá um abrigozinho, uma cabanazinha, com muito sacrifício. Só que era todo o material que ele tinha, ele usou. E ele se abrigava ali. A barba, por fazer, começou a crescer, cabelo. E ele tirava a roupinha dele, já estava tudo rasgado, já ele lavava, ficava nu ali, soltava ele, depois botava de novo. Um dia ele foi sair para caçar, estava com fome, ele fez uma oração, ele ajoelhou e falou, Senhor, eu cheguei à conclusão que essa cabaninha aqui, essa casinha que eu fiz aqui, é tudo que eu tenho na vida. Não deixa acontecer nada com ela, não, protege ela. Foi tão difícil botar essas madeiras aqui, essas folhas, isso tudo aqui. E aí ele
Ele orou de joelhos e ele foi caçar. Quando ele estava lá no meio da mata, na ilha, caçando, ele viu um fumaceiro subindo. Ele voltou correndo, só estava cinzas. Pegou fogo na cabaninha dele lá, na casinha dele, queimou tudo. Ele largou lá aceso um foguinho, né, para assar a caça. Quando voltasse, aí o vento bateu, entrou, jogou na parede, assim, queimou tudo. Aí ele caiu de joelho e falou: oh, meu Deus, eu demorei para acreditar no Senhor, para acreditar que o Senhor existe. Eu até vim orando, falando contigo, mesmo aqui, sem saber, sem ter certeza que ia sair daqui, que vou sair, nem acredito muito nisso, mas sempre falei contigo, eu estou acreditando na sua existência. Eu pensei que o Senhor fosse ouvir minha oração. E quando ele levantou, alguém chamou, ele olhou, 2 homens vestidos de marinheiro. Ele falou: vocês são de verdade? Vocês falam a minha língua? Ele falou: sim. Eu estou entendendo você, porque você não chamou socorro? Ele falou: não. Ele falou: a gente nunca parou aqui, é porque normalmente quem acende fogo muito alto numa ilha como essa está pedindo socorro, resgate. E o nosso navio ia passando, eu vi o fumaceiro, aí resolvemos parar aqui para ver se alguém precisa, se alguém estava precisando. Quer dizer, ele falou: não, eu preciso, o que eu quero é sair daqui. Ele falou: então você acendeu o fogo? Ele falou: não, acendi não, pegou fogo na minha casinha. Ou seja, a oração dele, a resposta veio tudo contrário. A gente não sabe orar. Mas foi a salvação dele, a casinha dele ter pegado fogo. Ele nem ia precisar mais dela. Ele como não precisou. E ele foi resgatado. Então, reclamar de Deus não é bom. Murmurar não é bom. Você não sabe por que você está passando por isso, ou por aquilo. Aprenda a agradecer a Deus por tudo, que Ele sabe exatamente por que estamos passando por isso ou por aquilo. E no momento certo, Ele vai dar aquilo que você precisa. Então, veja como é maravilhoso. Ele foi embora. Se não pegasse fogo na casinha dele, ele seria resgatado? Claro que não. E ele achou que a oração surtiu efeito contrário. Nunca. Nunca. É que Deus sabe o que você precisa. O que ele precisava, como ele não teve fé para falar: Senhor, hoje eu quero que o Senhor me tire daqui, Pai. Porque não havia nenhuma possibilidade. Não havia possibilidade. A oração não pode ser feita em cima da possibilidade. A oração é feita pela fé. Mas ele orou para Deus proteger a casinha dele. E quando ele mencionou: Senhor, isso aqui é a minha vida, Deus falou: então eu vou proteger a sua vida, eu vou te tirar daqui. E aquele fogo chamou a atenção do navio que passava. E ele foi embora em segurança. Igreja, se te aconteceu algo ruim esses dias, que entristeceu o seu coração, isso é só um fogo, igreja. É só uma chama. É só uma fumaça que subiu e daqui a pouco o navio chega para te socorrer. Daqui a pouco chega a resposta, você vai ver. É assim comigo e será assim com você também. Amém? É isto.